Muito bem, estamos de volta então para concluir o estudo sobre dízimos. Durante estes meses nós estivemos analisando as Escrituras Sagradas e falando sobre o dízimo. Falamos sobre o dízimo de Abraão, o dízimo de Jacó, o dízimo e a lei, o dízimo e os profetas. Nos resta falar somente sobre o Novo Testamento, o dízimo no Novo Testamento. Eu ouvi em determinado tempo da história que tenho peregrinado por sobre essa terra falando do amor de Cristo, um certo apóstolo dizer que no Novo Testamento não existe menção nenhuma sobre dízimos, mas existe sim, e não somente uma, são várias menções que são efetuadas no Novo Testamento acerca do dízimo. E nós vamos analisar cada uma destas menções efetuadas, não vou dizer todas elas, mas uma boa parte delas, para chegarmos a uma conclusão sobre o dízimo. Se o dízimo é uma instituição feita por Deus, na qual as pessoas que não dizimam vão perder a salvação, as pessoas que não dizimam vão ir para o inferno, se isso implica em salvação, se isso implica em prosperidade, se para ser um obreiro precisa ser dizimista ou não, são questões que nós vamos abordar agora. Se o dízimo é uma doutrina bíblica ou se o dízimo é um costume que as pessoas têm em suas igrejas. E nós vamos começar analisando o evangelho narrado por Mateus. O capítulo é o capítulo de número 23. Mateus 23 e o versículo é o versículo de número 23 também. Jesus está falando neste texto, Mateus 23, versículo de número 23. O discurso é para os fariseus. Diz assim o texto nas Sagradas Escrituras. Jesus exortando: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. É um texto muito interessante que tem trazido muita confusão aos ouvidos dos incautos e aos ouvidos daqueles que não conhecem as Escrituras. Jesus, ele tinha uma religião. E eu pergunto a você, qual era a religião de Jesus? Jesus era descendente de Abraão. Jesus é o leão da tribo de Davi. Jesus é a raiz de Jessé. Jesus, ele era judeu, ele era filho de Israel. Jesus, ele não nasceu cristão, porque ele era o Cristo. Ele teria que ir para a cruz, pregar o evangelho primeiro, fazer os milagres, as pessoas seriam convencidas de que ele era o Messias, e aí ele iria para a cruz, pagaria com seu sangue pelos nossos pecados, para daí surgir o cristianismo. Enquanto isso não acontecesse, ele permanecia sendo judeu. E como judeu, ele não veio para modificar a lei, ele não veio modificar. Ele veio cumprir a lei, porque estando a lei cumprida, logicamente que se estabeleceria um novo sacerdócio. Até então ninguém havia cumprido a lei. A lei era tão rígida, tão rigorosa em seus costumes, que ninguém havia cumprido a lei. E quando Jesus ele se dirige aos fariseus e aos escribas neste texto, ele exorta, ele chama atenção. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus falsos, vocês são falsos, vocês são mentirosos, porque vocês dão o dízimo de tudo. Dão o dízimo do endro, dão o dízimo do cominho, dão o dízimo da hortelã, mas vocês não fazem o mais importante da lei, que é a bondade, que é a misericórdia e que é o amor, enfim, os preceitos de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem os frutos do Espírito Santo. Então vocês contribuem dando a sua parte de dízimo, mas ao contrário, por outro lado, vocês negam a fé, negando a essência de Deus. Deveis fazer estas sem omitir aquelas. Ou seja, como judeus, vocês devem dar o dízimo e devem
exercer a bondade, a fé, a misericórdia, o amor, enfim, todos os frutos espirituais que são necessários de uma vida de uma pessoa que se diz temente a Deus. Ele não poderia dizer para os escribas, vocês estão livres do dízimo. Ele não poderia dizer para os fariseus, vocês estão livres do dízimo, porque ele estaria pregando contra a lei que ele tinha que cumprir. Portanto, Jesus tinha que cumprir a lei. Enquanto a lei não fosse cumprida, ele não poderia, em hipótese alguma, dizer que não era uma obrigação do povo judeu dar o dízimo. Eu quero que você entenda e que fique bem claro que Jesus disse isso para sacerdotes da religião judaica, porque ele precisava primeiramente cumprir a lei. Agora nós vamos ler outro texto bíblico. Vamos ler em Lucas capítulo 18, Evangelho narrado por Lucas, o capítulo de número 18, o versículo de número 9 a seguir. Outra vez Jesus ensinando, e aqui mais uma vez Jesus fala sobre o dízimo. É a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejua 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ora, o fariseu não era um homem que dava o dízimo? Sim, era um homem que dava o dízimo. O fariseu não era um homem que jejuava? Sim, era um homem que jejuava. E por que ele não foi justificado? Ele não foi justificado porque nós não somos justificados pelas obras. Sim, a fé sem as obras, ela é morta, precisamos ter obras, mas não somos justificados por ela. Nós somos justificados através da fé, por intermédio do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não pense a pessoa que ela pode comprar a salvação. Não pense a pessoa que ela pode comprar o juízo de Deus. Não pense a pessoa que ela, podendo dar grandes quantias de dízimos e ofertas, ela vai ser uma pessoa comprada por Deus, lavada por Deus. A salvação de Deus é gratuita. A salvação que Deus propõe para o homem não tem preço. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela é gratuita. E por que o publicano foi justificado? Ora, o publicano não dava dízimos. O publicano nem sequer pensava em dar dízimos. Ele era um pecador, como ele na sua própria oração afirma: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. Ora, o publicano reconhecia suas atitudes falhas. O publicano reconhecia os seus pecados. O publicano reconhecia que ele não tinha nada de bom, mas que precisava da misericórdia de Deus. Portanto, meu amado, meu irmão querido, que tem acompanhado esse estudo, o dízimo, ele não justifica ninguém. Uma coisa é muito errada quando ensinam que o dízimo prospera, quando ensinam que o dízimo traz resultados que Deus barganha com o homem, e outra coisa muito errada também é quando ensinam que o dízimo é um mandamento de Deus que vai justificar a pessoa no dia do juízo. Não é verdade. Nós vemos aqui Jesus Cristo, Jesus, não sou eu, é a Bíblia. É Jesus Cristo, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que diz claramente que justificados são aqueles que têm o coração contrito e quebrantado e que de joelhos se põem na presença de Deus, se humilhando e pedindo perdão para os seus pecados. Estas pessoas, elas são perdoadas sim.
E aí nós temos duas referências bem claras de Jesus Cristo falando sobre o dízimo. Jesus ensinando os fariseus que dentro da religião judaica existia a necessidade de se cumprir a lei. Não podia ser diferente. Como judeu, ele precisava cumprir a lei. Nós vamos ainda pegar outro versículo do Novo Testamento, que é um versículo muito usado e debatido por pessoas e colocado como se fosse um argumento para que a pessoa possa estar, através deste argumento, dando recursos e mais recursos dentro dos templos, que está em Lucas, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 22. Diz assim: é-nos lícito dar tributo a César ou não? Perguntaram ali os fariseus, procurando achar um motivo para incriminá-lo. Nós devemos dar tributo a César ou não? E entendendo a sua astúcia, disse-lhes: por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. Aí mostraram uma moeda. De quem é essa imagem e inscrição? Respondendo eles, disseram: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muito bem, quando você pega a moeda, a nota, que você vai levar para dizimar, ela tem a efígie e a inscrição de quem? Não é do governo? Não é a título de impostos? Sim, ela tem a imagem do governo, ela é impressa pelo governo. As notas aqui na nossa pátria têm diversas imagens, em todas as pátrias tem diversas imagens, e essas imagens correspondem a coisas locais. Ou seja, nada destas imagens que estão nestas notas, elas correspondem a Deus. A Deus você deve sim a honra, a Deus você deve o louvor, a Deus você deve a adoração, a Deus você deve a santificação, a Deus você deve todas estas coisas, a dedicação da sua vida, o amor, a aplicação do seu coração à palavra de Deus, a evangelização das almas perdidas que estão no mundo afora. A Deus você deve todas estas coisas, e a Deus você deve dar todas estas coisas. Mas a moeda, o papel moeda, esta tem a efígie e a inscrição dos governos que presidem as nações nos dias de hoje. E nós não podemos, em hipótese alguma, entender que esse papel moeda tenha que ser levado a Deus, sendo Ele Senhor do ouro e da prata, sendo Ele Senhor de todas as coisas, sendo Ele possuidor de todas as coisas. Portanto, quando você vai a algum lugar, se você vai dar uma oferta, seja ela uma oferta alçada na igreja, seja ela uma oferta a um missionário, a um pregador, seja uma oferta a pessoas necessitadas, carentes, que você quer apoiar, ajudar com alimentos, quando você vai a estas pessoas e você leva esta oferta, você está fazendo a obra de Deus e abençoando a título de oferta, porque não se refere em hipótese alguma a título de dízimo, e não existe nenhuma obrigação bíblica de você chegar e depositar todos os meses, pelo menos dentro desse contexto, na igreja, o valor do dízimo. Então, dai a César o que é de César, ou seja, é dinheiro, é imposto, você deve à pátria. No caso da nação brasileira aqui, o maior imposto cobrado no mundo, você tem que dar lá 5 meses do seu serviço de imposto, e aí os outros 7 é para você sobreviver. É assim que funciona. Esse imposto é dado ao governo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, que é todos os procedimentos e os princípios doutrinários da fé cristã, da santificação, da busca do Espírito Santo, enfim, isso tudo é o temor à adoração a Deus. Vamos mais. Atos dos Apóstolos. Agora Jesus Cristo é crucificado, ele vai à cruz do Calvário, na cruz do Calvário ele cumpre a lei, ele vai até o final, ele cumpre a lei, ele morre naquela cruz, ele é transpassado por uma lança em seu peito naquela cruz, ele é retirado daquela cruz, morto, ele é levado ao sepulcro de José de Arimateia, ele é colocado dentro da sepultura, guardas romanos são colocados à porta da sepultura, mesmo assim ele ressuscita ao terceiro dia, e ressuscitando ele ao terceiro dia, ele sobe aos céus, e a lei está cumprida.
a lei foi cumprida. Agora se institui o cristianismo, se institui a graça, se institui a graça de Cristo. Então, quando se institui a graça de Cristo, é muito importante saber que algumas coisas são modificadas. Vêm os apóstolos, eles se reúnem, eles começam a orar, o Espírito Santo desce, Jesus prometeu, ele disse, não vos deixarei sós, enviarei o Consolador. Jesus Cristo prometeu, aí vem o Espírito Santo, enche as pessoas que estavam dentro daquele cenáculo, eles são cheios do Espírito Santo, mais de quase 3.000 almas aceitam a Jesus e o Evangelho de Jesus Cristo começa a ser propagado em todas as nações da terra. Aí Paulo, ele primeiro ordena o apedrejamento de Estevão, Saulo de Tarso, depois ele se converte, se transforma e começa a evangelizar, a palavra começa a ser pregado na Grécia, e aí já não está mais sendo pregado aos judeus, está sendo pregado aos gentios. Pedro tem uma visão, e quando Pedro tem esta visão, ele entende através desta visão que o evangelho deva ser levado também aos gentios, e aí começa a gente pregar coisas da lei para os gentios. É o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15. Vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Glórias a Deus. É um capítulo bastante extenso, mas a gente vai ler aqui algumas partes para que você possa entender melhor. Diz assim: então alguns dos que tinham descido à Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só o que eles pregavam. Eles pregavam a circuncisão, ou seja, tinha que circuncidar. Eu penso assim, a circuncisão, eu não tenho visto ninguém em igrejas neopentecostais, igrejas que pregam aí a fé no dízimo, propor aí um ato profético de circuncisão. Vamos circuncidar todos os homens hoje, né? Não, ninguém faz isso, né? Não, né? Eles buscam o judaísmo, mas naquilo que é conveniente. Eles buscam a religião judaica naquilo que é conveniente. Mas no caso da circuncisão, ninguém quer. Até porque é na pedra e é doído, né? Aí, no versículo 2 diz assim: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Paulo e Barnabé não aceitaram. Peraí, isso é coisa da lei, nós vivemos na graça. Isso é coisa da lei, nós vivemos na graça. Se nós vivemos na graça, nós não podemos exigir que todo mundo seja circuncidado. Não existe possibilidade de exigirmos tal coisa. E aí eles foram a Jerusalém. Foi Paulo, foi Barnabé e foi alguns dentre deles para consultar quem? Para consultar os apóstolos que andaram com Cristo. Tiago era o pastor da igreja de Jerusalém e era os anciões, aqueles apóstolos mais antigos, aqueles que conviveram com Cristo, que ali estavam. E eles queriam saber que providência eles deveriam tomar. Então, no versículo 7, quando ele já estava em Jerusalém, e havendo grande contenda, eles estavam debatendo sobre o assunto, levantou-se Pedro e disse-lhe: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então veja bem, Pedro disse: olha, Deus me elegeu, Deus, todos vocês sabem, eu tive uma visão extraordinária, Deus me elegeu para levar a palavra aos gentios, e vocês estão querendo colocar sobre eles um jugo, sobre eles um peso, que nem nós, nem nossos pais puderam suportar?
Que é isso? Nós estamos acreditando que somos salvos pela graça, assim como eles também serão salvos pela graça. E aí a discussão ela continua. O povo, quando ouviu Pedro falar, porque Pedro tinha uma autoridade muito grande, quando ouviu Pedro falar, a Bíblia diz assim, versículo 12: então toda a multidão se calou e começou a ouvir a Barnabé e Paulo, que contavam grandes sinais e prodígios Deus tinha feito entre os gentios. E havendo eles se calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me. E aí eles fizeram o concílio de Jerusalém. E no versículo de número 25, Tiago ele traz a decisão do primeiro concílio da igreja cristã. Veja o que é imposto aos cristãos gentios. Aos cristãos, a religião cristã, o que eles decidiram pedir aos cristãos. Veja bem, versículo 25 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos: pareceu-nos bem, reunidos concordemente, os anciões e os apóstolos reunidos, pareceu-nos bem, reunido concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas poucas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolo. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Segundo, e do sangue. Terceiro, e da carne sufocada. Quarto, e da prostituição. E destas coisas fareis bem se vos guardar-vos, bem vos vá. Espera aí, está dizendo aqui que tem que continuar com alguma regra da lei? Tem que se circuncidar? Não. Está dizendo aqui que tem que ser dizimista? Não. Está dizendo aqui que tem que guardar o sábado? Não. Está dizendo aqui que usos, costumes que são pregados nas igrejas têm que ser observados? Não. Aqui está dizendo bem claro que você tem que se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, até porque o sangue ele faz mal ao coração, da carne sufocada e da prostituição. Se fizerdes isto, bem vos há. É a graça que salva. Então não foi imposto, em hipótese alguma, à igreja primitiva a questão do dízimo. Não é imposto, não é colocado como mandamento, não é colocado como regra geral, não é colocado como ordenança. O concílio decidiu bem claro que nós em Cristo Jesus temos liberdade. Nós em Cristo Jesus sabemos o que é certo e o que é errado quando dirigidos pelo Espírito Santo. Nós em Cristo Jesus sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Agora eu tenho visto absurdos, eu tenho visto pastores dizerem no altar que você deve primeiramente levar o dízimo para depois pagar contas. Então quer dizer que o irmão pode ser velhaco, mas ele não pode deixar de depositar o dízimo na igreja, ele tem que ser velhaco. Ele tem que ser, as pessoas têm que olhar para ele e dizer assim: lá vai o crente velhaco, mas lá na igreja ele tem que depositar o dízimo dentro do gasofilácio. Não é verdade. Os apóstolos não eram levitas, deles não havia nenhum levita. Só Jesus, que era descendente da tribo de Judá e, por outro lado, da tribo de Levi. Pai por um lado, mãe por outro lado. Mas os apóstolos não. Os apóstolos eles não eram levitas. E na religião judaica só poderia receber o dízimo levita. Ou seja, não existe mais sacerdote, não existe mais levita, existe a igreja cristã. E a igreja cristã faz um concílio e decide no concílio não impor nenhuma regra da lei sobre a igreja cristã. É óbvio que não tem que se, por obrigação, se dizimar.
É óbvio que para ser um obreiro não tem que ter uma carteirinha de dizimista ali constando quanto você ganha todo mês. Não. É óbvio que para ser um pregador da palavra de Deus não precisa ser um dizimista ferrenho e fiel. É óbvio que o dízimo é um costume adotado pelas igrejas. É óbvio que Deus não faz barganha com o homem no sentido de que você mais dá, mais você recebe. Isso não existe. Isso é hipocrisia. Isso é cumprimento da palavra que diz que nos últimos dias faria um negócio de vós. Portanto, eu não posso entender que as pessoas ensinem os outros a trazerem ofertas para a igreja na forma de dízimos e dizer que eu ouvi absurdos. Eu ouvi pessoas dizerem que a pessoa tem que dizimar do bruto, e dizimar de tudo aquilo que ela recebe, porque o INSS ela já pagou, porque já houve impostos que foram reduzidos ali da sua folha de pagamento, então ela tem que trazer do bruto. Eu não consigo entender como pessoas conseguem torcer a mente de outras pessoas desta maneira. Isso não é bíblico, isso não é coisa de Deus, isso é costume e doutrina de homens. Mas vamos lá. Nós vamos ler mais uma questão aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que está no capítulo de número 5. Essa aqui já é uma questão bastante intimidatória, que os pastores usam para intimidar mesmo as pessoas a trazerem recursos para a igreja e trazerem 10% de tudo que possuem para agradar a Deus. Eu quero dizer para você que Jesus deixou bem claro que para agradar a Deus, você tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha mansidão, uma pessoa que tenha domínio próprio, uma pessoa que tenha uma boa convivência, que faça atos de justiça, que tenha misericórdia do seu irmão, que ame o seu próximo. Isso agrada a Deus. Dinheiro, Deus não está sentado de um lado da mesa e você do outro lado negociando com Deus. Dinheiro não é a forma de você agradar a Deus. Não que Deus não se agrade de pessoas que tenham o coração aberto e não estejam presas ao dinheiro. Deus se agrada sim de pessoas que voluntariamente ofertam. Mas agora não é tudo dentro do gasofilácio que você vai colocar. A inversão de valores que tem acontecido nos dias de hoje é que tem dentro da igreja uma pessoa carente, necessitada, passando fome, e você pega aquele recurso avantajado que você possui de 10% e você leva para o gasofilácio e deixa a pessoa passando fome. E lá no gasofilácio, quem vai priorizar os custos daquele recurso que você depositou ali é o pastor. Então é primeiro o meu salário, primeiro o meu carro, primeiro a minha casa, primeiro o meu apartamento, primeiro roupas bonitas, primeiro os microfones da igreja, primeiro o som da igreja, primeiro o equipamento disso, daquilo, daquele outro, e aquela pessoa continua passando necessidade. Isso não é igreja, isso não é cristianismo, isso não é viver piamente em Cristo Jesus. Portanto, se você vê essas coisas, você deve discordar com isso, porque você não vai estar discordando da palavra de Deus, você vai estar discordando de atitudes que distanciam um homem das coisas essenciais do Evangelho, que é o auxílio ao próximo. Mas capítulo 5 de Atos dos Apóstolos diz assim: Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? E por que mentistes ao Espírito Santo e retivesses o preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste o desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando-o para fora o sepultaram. Passando quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. É uma história triste a de Ananias e Safira, porque
eles tinham a propriedade e naquela época, naquele tempo, as pessoas da igreja estavam vendendo tudo que tinha para repartir e para saciar a fome dos irmãos. Eles vendiam, havia uma pobreza muito grande em Jerusalém, e eles vendiam as suas propriedades, as suas heranças, aquilo que eles possuíam, e aí eles saciavam a fome dos demais irmãos. E Ananias e Safira venderam uma propriedade, mas eles não quiseram entregar todo o valor. Eles disseram à igreja que dariam todo o valor, mas eles não quiseram entregar todo o valor. Eles retiveram uma parte do valor da propriedade. Uma parte, não sei quanto, a Bíblia não fala em percentuais, mas eles retiveram. Ou seja, se você tem um propósito com Deus, teu propósito é com Deus, então cumpra o teu propósito com Deus, certo? Não minta. Não adianta, existem pessoas que dizem, não, eu sou dizimista, vão na igreja e concordo com o dízimo. Há pessoas que vão colocar comentários debaixo desse vídeo que eu vou postar na internet e que vão estar falando, não, eu dou o dízimo. Mas já passou meses sem dar dízimo, já passou anos sem dar dízimo, eventualmente dá o dízimo, quando dá o dízimo dá 5%, dá 7%, dá 3%, ou seja, está vivendo a mesma condição de Ananias e Safira, está vivendo a mesma condição de pessoas que tentam enganar o Senhor. Tem um voto com Deus, mas não cumprem o voto, não é? Tem um propósito com Deus, mas não cumpre o propósito. Você não tem a obrigação de dar dízimo, você não precisa dar. Agora, se você se compromete em dar, então você tem que ser obediente naquele quesito. Você tem que cumprir com o teu voto, você não precisa enganar a Deus, porque o dinheiro é teu, o dinheiro está no teu bolso. Ele pertence a você, ele é seu. É um propósito que você faz com Deus. Você fez o propósito, você cumpre o propósito. Ora, pois, a igreja primitiva, aqueles dois tinham o propósito de dar todo o valor para a igreja. Eles não deram, retiveram parte e mentiram. E aí Pedro chega e diz assim, vocês não mentiram ao homem, mas mentiram ao Espírito Santo. Ou seja, o dinheiro era de vocês não precisavam ter dado. Mas aí quando vocês proporam a dar, se vocês proporam a dar, deram só uma parte, aí é uma mentira. Então é assim, gente, não dá para brincar com as coisas de Deus, não dá para vacilar com as coisas de Deus, ou tudo ou nada. Se você for ali, dobrar o joelho e fizer um propósito com Deus, você fez aquele propósito, mas não para trocar. Não, para trocar não. Deus não faz troca. Eu estou vendo a pessoa necessitada lá, eu vou ajudar. Meu propósito é ajudar ela todo mês. Então, ajude ela todo mês. Eu vejo essa obra é uma obra de Deus, eu quero contribuir com essa obra. Eu vou dar uma bênção para essa obra, uma oferta para essa obra. Ou eu quero dar 10% de tudo aquilo que eu recebo para esta obra. Não, tudo bem, isso você pode fazer, mas você tem que ser fiel para não enganar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo a tudo vê, e neste caso aqui não era dízimo, era uma oferta, e eles queriam enganar a Deus. Enganar a igreja, enganar a Deus, não é? Então não faça isso para se manter no meio de um grupo, não faça isso para agradar um pastor, não faça isso para agradar um diácono, seja uma pessoa consciente, você é livre. A igreja primitiva não impôs, o concílio da igreja não impôs o dízimo. Mas vamos lá, senão vou me estender muito, e o estudo já está ficando bastante longo, mas como é o Novo Testamento, eu tenho que explanar várias passagens. Vamos ao livro de Hebreus, no capítulo de número 7. Nossa, pastor Evandro, mas tudo isso no Novo Testamento fala do dízimo? Sim, tudo isso fala do dízimo. Todavia, estas coisas que eu estou anunciando para vocês não são pregadas. O que é pregado são aqueles versículos sistemáticos, aqueles versículos objetivos e isolados que dizem que Deus faz troca com você, que Deus faz barganha com você, que Deus está negociando com você, que Deus é um banqueiro e que você vai lá e investe 10% e Ele te dá 100 vezes mais. Ora, falsos profetas, criem vergonha na cara e parem de mentir às pessoas para subtrair delas valores. Não façam isso. Ensinem sim as pessoas a ofertarem com o amor, quebrantando o seu coração, ofertarem com o espírito aberto às coisas para Deus, ofertarem de livre e espontânea vontade. Ensine as pessoas a ajudarem e amarem os seus próximos como amam a si mesmo, não esta religiosidade, esta moralidade enganadora. Não façam isso. Ensinem as pessoas com amor. Chega de fazer comércio da obra de Deus. Você não deve ser incapaz de produzir o seu trabalho. Não. Eu acho que pastores devem sim trabalhar.
Eu acho que pastores devem ter compromisso com Deus, sim, e compromisso com sua família, sustentando a sua família, porque está escrito que do suor do seu rosto comerás todos os dias da sua vida. E eu percebo que pastores andam com celulares desligados, pastores não atendem ovelhas, pastores dormem até altas horas. Pastores, eu não estou generalizando, mas eu estou falando de alguns, e a grande maioria deles são estes, que não se preocupam com as ovelhas, estão preocupados com a arrecadação. Reuniões de igreja, onde pastores que não fazem subir a arrecadação, são punidos severamente, são excluídos severamente, são tirados do cargo. Embora sejam bons pastores, façam um bom atendimento, eles não conseguem cumprir os objetivos de arrecadação, então são tirados do cargo. E isso tudo é um absurdo, isso tudo é antibíblico. Mas vamos a Hebreus, capítulo de número 7. O capítulo de número 7 de Hebreus, ele fala do princípio ao fim sobre dízimo. Tudo que trata dentro do capítulo 7 de Hebreus é dízimo. Eu não vou pregar o capítulo 7 de Hebreus inteiro, né? Mas eu vou trazer aqui algumas coisas. Vamos fazer algumas leituras. Vamos começar pelo versículo 1, então, visto que a riqueza da Bíblia e das cartas, e eu não sei quem foi que escreveu o livro aos Hebreus, não existe. Alguns atribuem a Paulo, mas todavia é um pouco diferente da forma de Paulo escrever, então não posso dizer que foi Paulo que escreveu. Mas o capítulo 7 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este, que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Aqui no livro de Hebreus fica bem claro: Abraão dizimou uma vez só e deu o dízimo dos despojos da guerra, não o dízimo do que possuía, dos despojos a Melquisedeque. Então veja bem, não era uma prática do patriarca, era simplesmente um ato de fé naquele momento, um propósito para aquele momento, e não era sobre tudo que ele possuía, era dos despojos, daquela investida que ele triunfou a título de agradecimento. Muito bem, diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Então está falando claramente da religião judaica. Os filhos de Levi, da tribo de Levi, que recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, dos seus irmãos, ou seja, dos judeus. Vamos lá. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele que se testifica que vive. Veja bem, o que está dizendo aqui, que aqueles que tomavam dízimo eram homens que morriam, eram homens que faleciam, eram homens que precisavam daquele dinheiro para comprar alimentos para sobreviver. Mas aqui está dizendo que Jesus vive. Então, os sacerdotes de Jesus, eles têm acesso à vida eterna. Os levitas não tinham acesso à vida eterna porque Jesus não tinha vindo ainda. A vida eterna ela é instituída quando Jesus vence a morte na cruz do Calvário, quando Jesus triunfa da morte na cruz do Calvário. Nós vivemos para sempre. Nós somos eternos. Então, quando se fala ao povo judeu, se fala ao povo que morre. Mas nós não morremos, nós temos a eternidade. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual tenhamos vida eterna que senão o nome de Jesus Cristo.
É este nome, Jesus, que nos salva, que nos purifica, é o sacrifício de Jesus que muda a situação. Então veja bem, aqui claramente existe uma torção, né, dessa palavra. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, os levitas que morrem, os judeus que morrem. E aí diz assim, ali porém, aquele de quem se testifica que vive. Olha, se testifica que está vivo, se testifica claramente também que o dízimo ficou ali no momento em que ele venceu a morte, que se institui a graça, no momento que ele venceu a morte. O versículo 2 diz assim, 12, diz assim, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente também se faz a mudança da lei. Opa, peraí, mudou o sacerdócio? Mudou. E agora o que muda? Muda a lei. Não é mais a mesma coisa. Mudou o sacerdócio agora é Cristo. Agora é o nosso Cristo, nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Agora não vivemos mais na lei judaica, na religião judaica. Agora a religião judaica acabou. Ou só acabou o sábado, ou só acabou a lei do talhão, olho por olho, dente por dente. Agora vale, se baterem na tua face direita, oferece também à esquerda. Antigamente não, se furava um olho, iam lá e furavam o olho do outro. Se matava, iam lá e matavam o outro. Se cortava uma mão, iam lá e cortavam a mão do outro. Então, isso acabou. Estas coisas acabou. Acabou também agora as mulheres que estão nos dias da sua menstruação, elas podem ficar dentro da igreja. Naquele tempo não. Naquele tempo tinha que ficar do lado de fora do arraial, distante, 7 dias, até se tornar pura. Então, isso acabou. Hoje acabou. Então, os preceitos da lei que estão ali no livro de Levítico, do Antigo Testamento, eles acabaram. Só não acabou o dízimo. Não. Mudando-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E aí segue o texto, e no versículo de número 18, falando do dízimo, o escritor da carta dos Hebreus diz assim, bem claro, olha, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Inútil, fraco e inútil, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte uma melhor esperança é introduzida, pela qual chegamos a Deus. Meu Deus, olha só. Porque o precedente mandamento é abrogado, é retirado, ele acabou. O precedente mandamento aqui é Bíblia, senhores, é Bíblia. O precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Meu Deus! O que é isso, senhores? Há como se questionar esse versículo? Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, de sorte que é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, senhores, é bem claro o Novo Testamento com relação ao dízimo. Nós vivemos pela graça, nós vivemos no tempo da graça. Eu não estou tirando a responsabilidade de você, irmão, a responsabilidade de você, irmã, investir nas coisas de Deus. Não, você é responsável pela manutenção da pregação do Evangelho. Eu estou aqui ministrando a palavra de Deus e eu sou carente de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho aqui uma estrutura que eu consegui construir com meus próprios recursos, mas se tivesse alguém que pudesse investir, eu ampliaria essa estrutura e levaria mais e mais palavras às pessoas. Mas eu trabalho em 2 empregos diferentes para me sustentar. Eu atendo pessoas aqui todos os dias, mas todos os dias eu tenho que também estar no meu trabalho me sustentando. O que é impossível de concordar é com homens comprando caminhonetes 0 quilômetro, apartamentos à beira-mar, fazendas no interior do país, com o dinheiro que você leva para a igreja. Essa história de que você pega o dízimo, dá na mão do pastor, depois o que ele fizer com ele é problema dele, é um absurdo, é uma mentira.
Você está vivendo no pecado da omissão. Você está se omitindo de ver aquelas pessoas que verdadeiramente precisam, aquelas pessoas que necessitam, os pobres, as viúvas, os órfãos, os necessitados, aquelas pessoas que não tiveram a mesma sorte que você teve, aquelas pessoas que não tiveram a mesma bênção que você teve, aquelas pessoas que não tiveram a mesma estrutura familiar que você teve para vencer na vida, para poder triunfar, para poder receber a dádiva celestial sobre a sua vida. Então, se você vive nessa omissão e você prefere ficar agradando este ou aquele profeta, tudo bem, beleza. Se você tem um voto, olha, eu fiz um voto com Deus, então cumpra esse voto com Deus, cumpra. Mas eu quero dizer para você que é obreiro, que está com a carteirinha de dízimo aí atrasada, que está se aproximando da convenção da igreja e que eles não vão te consagrar porque você não é dizimista, que você não está em pecado. Você não está em pecado, não é pecado. Eles fazem isso para poder fazer você pagar. E aí você vai pegar o teu talão de cheque, vai dar um monte de cheque pré-datado lá, de dízimos atrasados que você tem para comprar um reconhecimento da igreja, para comprar um título. Nós voltamos aos tempos feudais, nós voltamos ao tempo do imperialismo. A igreja agora passou a ser uma corretora que administra as finanças dos seus fiéis. Em hipótese alguma, meus irmãos, tudo que nós fazemos por amor. Amor. Essa história da nação israelita desde o princípio, desde a fundação do mundo, lá quando Abraão teve o primeiro gesto de dar o dízimo dos despojos ao Melquisedeque, o fato de não termos relato que Isaac foi dizimista, o fato de vermos ali Jacó fazendo aquele voto, dizendo que ia fazer o voto, levar 21 anos para retornar, e a Bíblia não falar se ele cumpriu o voto ou não. O fato de eles ficarem 430 anos escravizados no Egito, saírem peregrinos pelo deserto, formarem uma teocracia no deserto, essa teocracia será administrada pelos levitas e os levitas receberem os dízimos. O fato do templo de Salomão ter sido destruído 100 anos após a sua construção, levaram até as portas do templo levaram, e eles foram presos, cativos, porque abandonaram o culto a Deus, e tendo ficado anos cativos na Babilônia, quando retornaram através de Esdras, Neemias, Ageu, Amós, e também Zorobabel, construíram o templo de Zorobabel. E aí vem Malaquias e profetiza dizendo que aqueles sacerdotes que estavam no templo de Zorobabel eram mentirosos, porque não repassavam os valores dos dízimos para as viúvas, para os órfãos, e toda essa palavra sendo distorcida para quê? Para enganar aquelas pessoas que são incautas, aquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico. Então, querido, se você tem que fazer alguma coisa para ajudar, que seja de livre e espontânea vontade, que seja com o seu coração aberto, que seja com amor, com satisfação, não seja por obrigação. Não faça isso porque dizem para você que é uma regra, é uma norma, que você tem que obedecer. Não faça isso, por favor, porque Deus não se agrada. Não faça isso porque eles dizem no altar que se você trouxer 10, você vai receber 100 vezes mais, 60, 30. É mentira, essa é a parábola. Essa é a parábola do semeador. Está falando que a semente é a palavra de Deus, não o dinheiro. Não confunda a semente, que é a palavra de Deus, com dinheiro que você coloca dentro do gasofilácio, dentro da salva, dentro do que se passa na igreja. Quando você dá algo para a igreja, dê por fé, dê por amor, dê para sustentá-la. Quando você vê alguém necessitado dentro da igreja, então saiba que aquela pessoa é uma necessitada, é uma pessoa necessitada. Quando você acredita que o teu pastor é um homem de Deus, é uma pessoa abençoada, e o que ele está fazendo é pela obra de Deus, e ele trabalha de fato pela obra de Deus, ajude. Mas quando você vê que o cara é um impositor, ele quer a posição de rei, ele quer ser adorado, ele está ali com não é um cajado, é um cetro na mão e uma coroa na cabeça, usando e abusando dos recursos que aquelas pessoas mais tementes a Deus traz, porque ele mesmo não tem temor a Deus. Então, meu irmão, mude o posicionamento. Isso é ser cristão. Essa é a verdade sobre o dízimo. Isso que eu vos anunciei é a verdade sobre o dízimo. Você tem as suas responsabilidades como igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é você. A igreja do Senhor não é uma placa, não é uma denominação. A igreja do Senhor somos nós que estamos juntos, membros do corpo de Cristo. E é por isso, meus amados, que eu ensino vocês da maneira correta, para que vocês não façam coisas
movidos pela ganância, movidos pela barganha com Deus, movidos pela troca, e para que vocês não façam coisas movidos por mandamentos que são preceitos de homem, para que vocês não façam isso por obrigação, mas que vocês façam isso por amor, que vocês ajudem o próximo, que vocês amem o próximo e que vocês deem o melhor da sua vida por amor ao próximo. Não amem o dinheiro, amem as pessoas, não amem aqueles que estão nos tronos, que são impositores e que mentem torcendo as Escrituras. Amem aqueles que lhes ensinam a verdade, que não têm dentro do seu coração a ganância. E se for para investir, invista naquilo que é de Deus, que procede de Deus, que vem de Deus e que traz para você a paz, a certeza, a segurança de que você está agindo de uma forma santa diante do Senhor. Este é o relato que eu tenho a vos entregar de tudo aquilo que diz as Escrituras acerca do dízimo. É claro, não é possível abordar em apenas 5 estudos todos os relatos bíblicos sobre o dízimo. Mas, se você tiver alguma dúvida, o meu e-mail é evandro.reporter@hotmail.com. Eu moro em Santa Catarina, no Brasil. Os meus telefones, código de área 47, da operadora TIM, 9910 4545, da operadora Oi, 8482 8430, da minha residência, 47 3342 3640. Eu fui chamado para te servir. Conte comigo. Que Deus abençoe a todos vocês.